Meu nome é Antônio, e esse é o meu sinal. Minha formação profissional é em História e também em Geografia. Dou aula dentro de escolas estaduais e municipais. No SEJA, de manhã e à noite. Já fazem 5 anos que trabalho dando aula. Antes, eu estudava e trabalhava em uma empresa, mas já sou aposentado. Trabalhei lá por 35 anos. Então voltei a estudar, e como já disse, me formei em História e comecei a ensinar alunos surdos e também alguns alunos com deficiência mental, de manhã e à noite, conforme vou mostrar algumas fotos para vocês. Vou falar da história do INES, no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ele foi fundado em 26 de setembro de 1857. Teve seu início através de Dom Pedro II, aqui no Brasil, quando recebeu uma carta de um surdo solicitando a criação de um colégio, que com o tempo teve sua nomenclatura alterada para Instituto Imperial de Surdos e assim por diante. Mas como o ensino de surdos seria financiado? Veio um surdo da França, procurou e encontrou uma escola para alunos surdos. Dom Pedro viu a documentação e aprovou a solicitação em Assembleia Geral no Congresso, liberando uma verba para investimento do local para o instituto. Os alunos eram pobres e o pagamento era feito de forma parcelada. Depois de muitos anos, depois de todo esse período, tem um livro para mostrar. Aproveitem para pesquisar e baixar na internet. Ele é disponibilizado de forma gratuita. Sobre tema: profissional tradutor e intérprete. Como iniciou sua trajetória? Seu início foi há muito tempo atrás. Se buscarmos, vamos encontrar em épocas anteriores. No INES, o primeiro profissional dessa área foi Francisco. Esse é o sinal dele. Só tinha ele. Ele interpretava e traduzia sozinho naquela época, em todos os lugares, como área jurídica, entre outras. Hoje esse profissional já expandiu, com as faculdades de bacharelado em letras libras, e continua se desenvolvendo. Mas é importante que o tradutor e intérprete seja uma pessoa profissional. Não pode ficar fazendo só expressões de caras e bocas de qualquer jeito. Não pode. Tem que se profissionalizar, ser uma pessoa séria com conhecimento na área. Por isso, o INES lutou e criou um manual. Vou mostrar para vocês. Esse aqui. Nós também encontramos nos Estados Unidos um documento. Trouxemos para cá, traduzimos e transformamos em um livro. Hoje ele é acessível para todo o Brasil. É esse aqui. Mas é muito importante o tradutor e intérprete não ser só um profissional mediador da comunicação, mas uma pessoa ética. Porque ainda há muita confusão entre professores de Libras e intérpretes aqui no Brasil. Falta conhecimento, falta consciência, respeito e ética na hora de interpretar e de traduzir. Agora, o surdo pode interpretar? Pode. É só ele ficar na frente do ouvinte, visualizar a boca e fazer a leitura labial, e passar para a língua de sinais. Mas o surdo precisa ficar na frente do ouvinte, e assim eles vão trocando informações. Nós surdos de todas as regiões brasileiras percebemos a falta de tradutores e intérpretes de Libras para os surdos, em universidades, por exemplo, e em muitas áreas. Por isso, quero aproveitar e pedir para todos, estudem mais. Façam faculdade, bacharelado em letras Libras, porque os surdos estão aí inseridos. Mas é importante não ficar só interpretando coisas simples, básicas, não. O certo é estudar, se profissionalizar. Essa é a opinião do povo surdo. Por isso, não fiquem acanhados ou intimidados para interpretar e traduzir. Peçam opinião, ok? Então, eu comecei a estudar no INES com a idade de 11 anos. Eu nasci em Minas Gerais e me mudei para o Rio de Janeiro. Por isso, comecei a estudar lá. Estudei lá por 7 anos. De manhã era aula regular, os professores ensinavam disciplinas de matemática e português. E no período da tarde, nós fazíamos oficinas para aprender uma profissão. Por exemplo, gráfica, encadernação, costuras, construtor, serralheiro. Então,
No INES era só professores surdos, mas eles não tinham muitas informações. Naquela época, as informações não eram tão divulgadas. Era uma metodologia de oralismo puro. Existiam dois grupos. Um era de oralizados fluentes e o outro, oralizados mais ou menos. Então, enquanto um grupo era fluente em oralizar, o outro só ficava tentando oralizar, blá blá blá, enfim, aprendendo. Depois, com o tempo, eu já estava lá por 7 anos e fazíamos sinalizações. Quando dizem que batiam em nossas mãos para não sinalizar, não é verdade. É um mito. Depois dessa fase, mudou a direção. Eu me formei, e então encontrei alguns livros que estavam guardados no INES, que estavam escondidos. Livros como esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Encontramos ele. Um pouco antes do ano de 2011. Porque lá no passado, a comunidade surda era privada de ter muitas informações. Não podiam. E agora que documentos e livros foram encontrados, estão disponíveis no site do INES, gratuitamente. É só clicar e baixar. Livros como estes. Esse aqui, que ensinava como se dirigir a pessoa surda, sobre a cultura surda e várias coisas do passado histórico dos surdos. Por exemplo, você vai ver histórias de surdos que não tinham muita fluência, que usavam algumas palavras e termos antigos. Esse livro é de mais ou menos 1887. Pode entrar lá no site e baixar ele. É gratuito.